Reflexões sobre ética médica é o título de um livro e a razão para um curso que a Associação de Médicos Católicos está a promover e que agora apresentamos com o Padre Miguel Cabral, que está hoje connosco. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar neste programa. É sacerdote e é também médico oncologista, não é? É verdade. E daí acredito que esteja num local de fronteira onde muitas vezes se colocam questões relacionadas com a ética no exercício da medicina. Aconteceu isso? Já passou por essa tensão, por essa experiência? Sim, de facto, não apenas como sacerdote, que já por vezes, até médicos e outras pessoas que me perguntam alguns dilemas éticos, mas também quando fui médico, eu trabalhei 10 anos como oncologista, especializei-me na oncologia e tive também algumas situações éticas que, aliás, até me levaram a estudar mais aprofundadamente e a fazer uma tese de doutoramento na área da bioética. Uma vez recordo-me, por exemplo, no caso do cancro associado à gravidez, sem dúvida que a gravidez é sempre uma situação lindíssima, de grandes expectativas e bonitas, e um cancro nesta fase é sempre muitíssimo complicado, é um dilema já sem estar grávida, assim é, muito mais nesta situação. E via como, de vez em quando, algumas vezes se propunha provocar o aborto, e eu não achava que estivesse bem, era preciso pensar em que medida é que provocar o aborto pode resolver a situação, pode tratar o cancro. E foi isso, e disse que sempre que não, mas não sabia muito bem quais eram os argumentos, e eu procurei investigar isso nos meus anos que estive em Roma, fiz a tese nessa área, que depois apresentei até aos meus colegas, e penso que cada vez mais a medicina também vai caminhando, por exemplo, neste caso em concreto, para que o médico perante uma mulher grávida com cancro possa olhar para as duas, quer para a paciente grávida, quer para a sua filha. Foi a conclusão que chegou na sua tese de doutoramento. Isso mesmo, como é evidente, não podia ser outra. Aliás, a fé não se opõe à razão. E é possível salvar as duas vidas? É possível fazer tudo por salvar as duas vidas, como é evidente, nós sabemos que... Claro, que está com cancro, às vezes a situação é dramática. Pode ser a situação dramática. Agora, o que não é possível é dizer que para salvar a mãe é preciso atentar contra a vida do filho. Isso não. Nós o que temos é que fazer o melhor possível. E essas conclusões, enfim, é um dos textos que está neste livro, Reflexões sobre ética médica. Acredito que muitos outros, enfim, apresentem outras situações e apresentam-nos aqui a conciliação entre o desenvolvimento tecnológico da medicina, da prática médica e a salvaguarda sempre da ética. Sem dúvida, nós neste livro o que procurámos fazer foi seguir este princípio que é fundamental, que é o princípio do respeito incondicional pela vida humana, desde a concepção até à morte natural. E nesse sentido fomos percorrendo todas as etapas da vida humana e os dilemas éticos que se vão colocando, desde a gestação ao embrião, o aborto, o cuidado da criança recém-nascida, o diagnóstico pré-natal, depois a empatia na relação médico-doente e depois também as questões mais terminais, os cuidados paliativos, etc. E é importante, o que nós procuramos fazer é refletir, pensar, ir mais a fundo. A técnica atualmente permite-nos sonhar, permite-nos fazer tantas coisas, mas é importante saber que nem tudo o que é tecnicamente possível é eticamente aceitável. Nós também podemos ter um carro e no trânsito, um carro que acelere muito. Nós não podemos ir aqui para o Porto a acelerar sem cumprir as regras de trânsito. Depois a mesma coisa, mesmo que a técnica nos permita fazer determinadas coisas, nós não podemos fazer. Veja-se, por exemplo, que as extraordinárias possibilidades de uma ecografia, que já é uma técnica relativamente antiga, que permite identificar um bebê, ver os pais todos contentes, perceber que é rapaz, que é menino, que é menina, que tem que já mexe os dedos, que o coração já bate. Mas se a técnica, se essa ecografia identificar uma malformação, identificar uma possibilidade desta criança ter trissomia 21, por exemplo, mongolismo, como se diz tantas vezes, e agora? Porquê é que não vamos respeitar também aquela vida por nascer? Como é que é possível, por exemplo, que em alguns países nórdicos que se orgulhem de já não terem bebés a nascer com trissomia 21? Eu penso que não pode ser a única alternativa. Não é, com certeza. Nós temos que respeitar aquela vida, temos que respeitar a diferença. Eu, por exemplo, na minha família tenho um caso da minha irmã que teve claro, é evidente, ficou triste quando soube que o bebê não estava bem, tinha trissomia 21. Alguns médicos, como noutras situações, recomendam o aborto. Não, tecnicamente é possível realizar o aborto, não é eticamente correto. Aliás, toda a gente, todos os meus sobrinhos, todos gostamos imenso daquele meu sobrinho e tantas vezes isso acontece.
E, ao mesmo tempo, devemos pensar também, ir mais a fundo, quem é que nós somos? Quem é que é o homem? Nós somos algo descartável? Nós somos diferentes porque somos mais velhos ou mais novos? E é isso que nós fomos procurando estudar, aprofundar. Pensemos, por exemplo, no caso das técnicas de reprodução artificial, que permitem, sem dúvida, ajudar na fertilidade, mas a quantidade de embriões congelados que estão nas arcas E são tudo reflexões que foram surgindo enquanto médico ou enquanto sacerdote? De facto, eu desde que me conheço, porque gosto sempre da área médica, sempre estudei estes assuntos, sempre me dediquei com afinco. Quando vivia em Coimbra, onde fiz a minha especialidade, por ocasião do referendo do aborto, tive também a ocasião de participar ativamente e depois de ser um dos fundadores de uma associação de defesa e apoio à vida que continua a ajudar tantas pessoas. Sempre me dediquei muito. Claro que, como sacerdote, evidentemente, também me obriga também uma reflexão mais profunda sobre quem somos nós. Quem somos nós. Evidentemente que a fé, mas dá também umas luzes suplementares que nos podem ajudar. Não é que quem tenha fé... Sim, de certa forma podemos dizer que quem tem fé tem uma mais-valia. Mas este é também um exercício racional. Sem dúvida. O livro nós não falamos, não falamos, por assim dizer, de fé. Evidentemente procuramos seguir os princípios da doutrina da Igreja Católica, do Magistério da Igreja. Este é um livro que é editado, é promovido pelo Presidente da Associação dos Médicos Católicos, por mim, que sou assistente dos Médicos Católicos. Procuramos iluminar todos os crentes, mas aberto a todas as pessoas, sem dúvida nenhuma. E que repercussões tem esta reflexão ética e sobretudo, a salvaguarda ética na sociedade? Tem imensas repercussões, porque senão é a lei da selva, senão nós não nos respeitamos uns aos outros. Como é que nós podemos, por exemplo, lutar, e é bom que o façamos, por uma sociedade mais justa, onde exista paz, quando na própria família não se respeitam os mais velhos, os idosos, e, por exemplo, se incentiva, como agora está sobre a mesa, agora vamos ter eleições, a possibilidade de se legislar, não agora nas europeias, mas depois mais à frente, a possibilidade de legalizar a eutanásia. Como é que nós podemos querer paz no mundo se atentamos contra os mais idosos ou os mais éveis? Como é que é possível? O que é que diz quando alguém o aborda sobre esse assunto da eutanásia? O que é que lhe digo? É preciso... Até pedir a eutanásia. Quando alguém pede a eutanásia, em primeiro lugar, e quase sempre é assim, habitualmente o que pede é ajuda. É um pedido de ajuda. É um SOS. Olha, ajude-me. Tenho dores. Estou sozinho. Tenho solidão. Vamos falar. Vamos ter uma conversa. O que é que precisa? Se calhar precisa de um médico, precisa de uma companhia, precisa de um olhar. Eu, uma pessoa amiga, não lhe ofereço um comprimido para que se mate. Eu, se vir alguém que se quer suicidar na ponte, o que fazem os bombeiros não é empurrar, ajudar. É, venha cá, vamos falar, vamos tratar, vamos tirar as dores. Ainda agora soube de uma clínica muito boa, aqui no país ao lado, em Espanha, onde mais de 95% dos doentes que entram pedindo, solicitando, ponderando eutanásia, passado algum tempo de tratamento, já não querem eutanásia. A eutanásia é um pedido de ajuda, na grande maioria dos casos. E uma sociedade que atenta contra a vida não é uma sociedade que vai bem. E nesse sentido, tem imensas repercussões a bioética. Estas reflexões sobre ética médica têm no outro prato da balança, de facto, muitas propostas legislativas que não têm em conta a ética médica. Que contributo é dado neste livro para o debate, para o esclarecimento, não só dos médicos, mas do público? Bom, veja-se, por exemplo, no caso da questão da eutanásia, que tem sido tão falada, temos um muitíssimo bom, da doutora Isabel Neto, do Dr. Vaz Pato também, do Pedro Afonso, colaboram todos nesse capítulo, sobre a atenção nos doentes no final de vida. Como é que é possível que, e como agora acontece atualmente em Portugal, há uma grande percentagem de pessoas, de doentes que não têm capacidade de acesso aos cuidados de saúde, nas suas fases de dor, de doença terminal, e era preciso, muito antes que promover a eutanásia, que aliás que nunca devíamos chegar a esse ponto, de promover o acesso, a melhorar os cuidados de saúde, de melhorar as estruturas da família, por exemplo, também de promover leis que apoiem as famílias, é tão importante, quando há tantas famílias estruturadas, evidentemente essas pessoas perdem o apoio familiar, e isso é mais importante, temos que caminhar por aí. Senão voltamos uns contra os outros, isso não é ético. A ética permite-nos ver onde é que está o bem e o mal para nós, para o homem. Existem coisas que nos ajudam a ser mais homens, mais pessoas, melhores uns para os outros. Existem outras propostas legislativas que pretendem acabar com o problema, pela solução mais fácil,
mas nem sempre, ou nunca, a solução mais correta. Fica este contributo para um debate, que tem de ser de todos, não é? A partir das reflexões de ética médica, e fazer-me uma última questão, porque este livro, ou os conteúdos deste livro, são também objetos de um curso que a Associação de Médicos Católicos promove. É verdade, nós no sábado passado, a propósito de vários dos capítulos, realizámos um curso que foi excelente. Teve uma participação muito generosa de pessoas, muitas delas jovens, muitos médicos, estudantes também, a maioria da área da medicina, mas também algumas da área da enfermagem, com convidados muitíssimo bons, palestras. Eu recebi várias mensagens de agradecimento, louvando a iniciativa. No contexto desse curso foi lançado este livro pelo Sr. Dom Manuel, o Cardeal Patriarca de Lisboa, teve a amabilidade de estar presente e de nos apoiar. E vai continuar agora? E esse curso? Este curso terá depois uma segunda edição em outubro. Nós estamos agora a recolher opiniões sobre este curso, também pedir a participação, temas que as pessoas estejam interessadas a ouvir. Em outubro teremos uma nova sessão, que esperemos que tenha o mesmo sucesso, ou mais ainda, se for possível. E desde já está disponível este livro, Reflexões sobre Ética Médica, editado pela Princípia, ao acesso de todo o público. Padre Miguel, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro e o projeto em torno da reflexão sobre ética médica. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia.